Alien Romulus finalmente tá entre a gente, né? O sétimo filme da franquia, se passando entre o primeiro e o segundo filme, que eu carinhosamente então vou chamá-lo de Alien 1.5, porque realmente ele consegue pegar a essência desses dois filmes e transformar numa coisa que eu digo que é até original. Quando o longa foi anunciado mais ou menos uns 2 anos atrás, eu vou admitir pra vocês que eu fiquei com o pé atrás. Por quê? Porque o filme inicialmente iria direto pro streaming, e quando isso acontece eu não fico confortável. Geralmente os caras colocam menos dinheiro nas produções, é somente ali pra encher o catálogo, pra conseguir as assinaturas de novas pessoas, de novos clientes, e o filme sempre fica ali meio aquém da qualidade que a gente tem nos cinemas. Nos cinemas sempre aquele tratamento mais caprichado, eles colocam uma equipe técnica mais profissional, mais competente. E aí eu fiquei feliz porque nesse meio tempo o Ridley Scott, que é um dos produtores do filme, para quem não sabe também é o diretor do primeiro filme de Prometheus e Alien Covenant, ele conversou ali com o diretor desse filme, que é o Fede Alvarez, né, bastante conhecido aí por filmes como O Homem nas Sombras 1 e também pelo Evil Dead lá de 2013. Eles bateram um papo e o Ridley Scott conseguiu usar a influência dele para fazer o estúdio, para convencer o estúdio, na verdade, a trazer o filme pros cinemas, que é onde ele tá passando agora exclusivamente. E, cara, que decisão acertada. Muito disso veio porque o Ridley Scott ouviu a ideia que o Fede Alvarez tinha para esse filme, curtiu, achou que era uma coisa ali que podia dar bom, porque geralmente os produtores colocam parte do dinheiro do filme, né, do orçamento, é do bolso deles que é colocado. Então o Ridley Scott falou, pô, eu vou ganhar muito mais dinheiro se esse filme for pro cinema, porque a ideia é boa e vai atrair o público. E foi realmente isso que aconteceu. E, esse filme aqui com certeza entra no meu top 3 da franquia, tá? Considerando até ali os outros dois filmes de crossover com Predador, né? Alien vs Predador 1 e 2, então na verdade a gente tá falando de 9 filmes. Então, pô, 3 de 9 realmente ali é uma posição ilustre pra esse filme, tá? E eu tô bastante feliz, fui ontem assistir com a minha esposa e, cara, eu vou falar de tudo um pouco aqui. Desculpa aí se o vídeo tá assim meio diferente, mas é porque eu tô fazendo isso aqui na empolgação, né? E também ali sem perder muito tempo na edição, porque eu quero trazer já o que eu sinto desse filme, né, fresquinho aí pra vocês, fechou? A trama desse filme é muito simples, né? Mostra ali um bando de jovens dinâmicos que eles estão sendo explorados pela aquela mega corporação que tá em todos os filmes da franquia, a Weyland-Yutani, e eles não querem ter o mesmo destino dos pais deles, que é trabalhar ali tem umas minas ali de produtos químicos que eles têm que ficar extraindo, e aí as pessoas ficam doentes porque elas ficam submetidas àqueles vapores, né, aqueles gases tóxicos, e aí acaba reduzindo o prazo de validade do ser humano. Então esses jovens, analisando isso, como eles perderam os pais, os avós, eles falam, pô, a gente tem que tentar uma coisa diferente. E o que eles têm a ideia de fazer? Vamos lá para uma estação, para uma base espacial que está abandonada, que é da mesma empresa, da Weyland-Yutani, que se chama Romulus. Essa estação, vamos lá, porque possivelmente tem umas câmaras criogênicas que a gente pode roubar e ir para um planeta que não seja dominado por essa corporação. E aí a gente tem, no papel de destaque aqui, a personagem de Rain, que é vivida por uma atriz aí que está começando no mundo do cinema, né, que me surpreendeu bastante, eu não tinha assistido nenhum trabalho dela anteriormente, que eu vou até pegar o nome pra vocês aqui, Caitlin Spaeny, ou Spaeny, eu não sei exatamente como pronuncia. E ela é essa garota que vê os pais morrendo e ela fala, pô, cara, eu quero pra um lugar onde o sol é bonito, onde eu vou curtir o ar puro, e aí ela acaba topando entrar nessa jornada aí dos jovens em busca das câmaras criogênicas. E ela tem um irmão também, que na verdade é um androide, que ela considera como irmão, é um androide obsoleto da Weyland-Yutani, que o pai dela fez uma engenharia reversa, e programou o androide para que ele cuidasse da filha dele pro resto da vida dele, né? Como se aquilo ali fosse a missão principal da vida dele, é o propósito do androide. E quem interpreta esse androide é o David Johnson, que eu também não conhecia, não tinha visto nenhum papel anterior dele, e me surpreendeu muito esse ator, porque, cara, ele tem aquele conflito de razão e emoção dentro dele, né? Que já é um assunto explorado praticamente em todos os androides da franquia, né? O David de Prometheus tem esse conflito que ele quer ser o criador, ele não quer ser mais a cria, né? E ele também tem isso, só que é muito mais humanizado, porque como ele é um androide desatualizado, ele não tem que seguir um objetivo de uma mega corporação, uma coisa assim megalomaníaca, não. Tipo, o objetivo dele é cuidar da menina, então ele acaba nutrindo ali um carinho por ela, que é uma emoção que a maioria das pessoas acha que os androides não pode ter. Então tem todo um conflito dentro do androide, né, de medo, de alegria, de dúvida, e tudo isso, cara, é muito bem esboçado nas feições do ator, porque, cara, parece que ele quer dar um sorriso, mas ao mesmo tempo ele tá triste, ao mesmo tempo tem a programação dele entrando na parada, então você vê que o ator trabalha muito as expressões faciais, e essa química dos dois personagens, né, do androide com a Rain,
é uma coisa que eu valorizo muito nos filmes, que é o desenvolvimento dos personagens, né? Que a maioria dos filmes do terror não consegue criar ali uma empatia do público com esses personagens. E a relação dos dois é muito boa. A menina também, cara, é excelente porque tem umas cenas de tensão ali que ela realmente precisa entregar, e a menina entrega porque ela fica totalmente aturdida ali, não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, e você consegue entender pelas feições do rosto da atriz. Ela não precisa ficar, tipo, falando, né, auto-explicando o roteiro. Não, a gente, então, pela própria interpretação dela, a gente consegue entender exatamente o que ela tá sentindo, e isso faz a diferença toda entre um bom e um mau ator. Então, cara, grande acerto do filme ter colocado esses dois personagens, gostei bastante. Os outros personagens dos jovens, né, que acompanham os dois, realmente eles só estão pra virar marmita de Alien, não tem muita coisa sobre eles ali, não tem um background muito grande, né. E agora também, cara, eu queria falar um pouquinho da ambientação desse filme, porque pra quem não sabe, o Alien, o Oitavo Passageiro, é o meu filme favorito da franquia, né? Eu gosto bastante do 2, né? O Aliens, o Resgate, do James Cameron. Só que, pra mim, sendo um fã do terror, o primeiro puxa muito mais pra esse lado. Então, como o Alien Romulus acaba puxando também pra esse lado, cara, coloquei ali pau a pau com o segundo filme do Cameron, tá ligado? Tipo, eu gostei muito. Pode ser que eu esteja empolgado depois de sair do cinema? Pode ser que eu esteja empolgado e esteja falando besteira, né? Eu reassisti todos os filmes da franquia recentemente. E realmente, assim, os dois primeiros são os melhores. E esse aqui, cara, segue logo atrás ali, parei com o segundo filme. Referente a essa questão do terror que eu tô falando, isso acontece em diversas cenas do filme, tá? Tem toda aquela questão de claustrofobia, dos personagens terem que passar por vãos, né? Por espaços pequenos que a gente fica, caramba, vai pular um facehugger a qualquer momento na tela, né? Toda essa antecipação do que vai acontecer deixa a gente, tipo, né, segurando aqui na cadeira, cara, porque o bagulho é frenético. Tem também a questão da iluminação da estação Romulus, né, que ela é toda apagada. Rolou uma treta lá de emergência, e aí só tem as luzes mínimas, né, pra fazer ali a própria iluminação, para as câmeras pegarem o que tá acontecendo, a ação toda. Então a gente fica ali olhando cada canto escuro, pensando que vai sair alguma coisa de lá, né. Além disso, também tem uma coisa muito legal nesse filme, que é a trilha sonora, né? Os primeiros acordes me lembraram muito Star Wars, né? Sou um grande fã de Star Wars, então aquilo ali, na hora que tocou, me lembrou muito a trilha do John Williams, né? A parte mais pesada, digamos assim, que ele faz, né? Não a parte lúdica, de aventura, não. Aquela parte mais de ficção científica mesmo. Então eu adorei também a trilha sonora. Ela cria toda a atmosfera de suspense quando é necessário. E também cria toda a atmosfera de terror, né? Com os corais, assim, bem... que te deixam bem, assim, desconfortável, sabe? Como se fosse mesmo um filme eu diria até possessão, sabe? Filme de demônio, de espírito, de capirotagem. Então tem uma hora que soa, assim, que é realmente para te deixar desconfortável, geralmente numa cena de perseguição. Adorei esse aspecto do filme, né? Agora, falando do roteiro... Ele tem, uma estrutura muito parecida com o filme que eu acabei de referenciar, com Alien, o Oitavo Passageiro, cara. Assim, até mesmo o andamento da trama, durante ali os primeiros 40 minutos não acontece nada. Não tem bicho pulando nas pessoas, não acontece nada. Não tem facehugger, não tem xenomorfo, não tem nada. É só mesmo ali um clima de investigação, da antecipação do que tá por vir, né? E aí, realmente, quando o bicho pega, né? Você acha que o filme vai... seguir a mesma estrutura narrativa do primeiro filme, mas não, por quê? Porque ali a gente tem o androide, que é uma grande surpresa desse filme. Eu vou falar porque esse vídeo tem spoiler, então dane-se, eu vou falar de qualquer forma. Tem um androide que é o Ash, lá do primeiro filme, né? O androide pau no rabicó, que ferra a vida dos humanos, ele volta aqui. Na verdade, não é o mesmo androide, é o mesmo modelo de androide, só que a programação é exatamente aquele cara que vai ferrar a vida de todo mundo no final, né? O objetivo dele é seguir a diretriz da Weyland-Yutani, e é isso, tipo, não tem nada que ele vai fazer além disso. Então, se ele precisar sacrificar os humanos, ele vai. Se ele precisar passar a perna neles, ele vai. Se ele precisar soltar algum alienígena, ele vai fazer isso, entendeu? Então é interessante, né? A gente tem um personagem que é tão emblemático do primeiro filme voltando nesse aqui, né? O que realmente constrói essa ponte. Ele aparece, obviamente, o ator... faleceu em 2020, né, já de idade, já era muito velho, que inclusive é o Bilbo, né, do Senhor dos Anéis. Ele faleceu, então o estúdio teve que buscar um recurso para trazer o personagem de volta, que foi essa tecnologia aí que está cada vez mais presente em Hollywood, né, que é de reconstrução digital. Então o rosto ali dá para ver que é computadorzão. É uma tecnologia ainda que é bastante precária, né? Eu sei que filme após filme eles estão
melhorando, só que realmente ali dá pra ver que é bonecão, que é um digitalzão. Só que o diretor é inteligente, porque o Fede Álvares, ele coloca a maior parte do personagem em câmeras, né, interagindo com os personagens humanos. Então, tipo, realmente com a câmera, com todas aquelas camadas, dá uma disfarçada boa. Então isso não fica tirando a gente do filme, que é bem interessante. Agora, se vocês viram o trailer, a minha reação ao trailer, do primeiro trailer do filme, quando saiu aí uns meses atrás, eu soltei umas teorias aqui e eu fiquei muito feliz na hora que eu tava assistindo esse filme no cinema, porque eu acertei a principal delas, que era justamente como que vai ter um alien, um xenomorfo no espaço. E aí isso se liga diretamente ao final do primeiro filme, quando a Ripley foge naquela cápsula de fuga e expulsa o xenomorfo para o espaço sideral, né? Eu tinha aquela teoria, pô, eu acho que os aliens conseguem sobreviver a uma exposição prolongada no espaço. Realmente é verdade, eles conseguem. É uma coisa que não tinha sido explorada totalmente nos filmes anteriores. Tanto é que a Weyland-Yutani, depois que eles recebem o registro da Ripley, quando ela vai entrar lá no sono criogênico, que ela explica tudo o que aconteceu, a Weyland-Yutani na hora manda uma frota para ir atrás desse espécime, porque eles acham que tem alguma coisa que eles podem fazer para tipo, melhorar a indústria farmacêutica, a própria indústria bélica, né, de guerra. E aí eles vão atrás e encontram esse alien fossilizado, porque a própria massa do espaço ali acaba cristaliza, né, o alien ali. Eles vêm e pegam o cara ali na estação Romulus para poder fazer pesquisas. Então é interessante, né, porque se liga diretamente aos eventos do primeiro filme, só que infelizmente o roteiro ele tem que fazer uma coisa que Hollywood acaba fazendo na maioria das franquias quando quer ligar filmes antigos com filmes novos, que é o retcon, que é basicamente mudar ideias que já tinham sido pré-definidas, regras que já tinham sido pré-estabelecidas. E nesse filme é a mesma coisa, porque a gente sabe que quando a Ripley enfrenta lá o xenomorfo no primeiro filme, ao que tudo indica, aquele xenomorfo não é uma rainha, né? A gente sabe que só a rainha pode colocar ovos. E a rainha também, ela tem um tamanho bem maior do que os outros espécimes. E nesse filme eles tiveram que falar, não, essa aqui também é uma rainha. Então, tanto é que eles explorando ela, acabam interagindo com a questão ali dos ovos, dos facehuggers, e aí a gente sabe que pelos trailers a parada desanda bastante, né? Infelizmente eles tiveram que reconsiderar isso, e isso acaba acontecendo também em algumas outras situações do filme, que eu também não quero dar tanto spoiler assim, eu quero que vocês vão no cinema e tenham a mesma experiência que eu tive, mas infelizmente eles tiveram que mexer nesse artifício do roteiro para dar essa liga, né? Além disso, esse filme se liga com todos os outros filmes da franquia, né? Exceto por Alien vs Predador, que é um mundo à parte, né? Inclusive o próprio Android Ash fala lá, ele usa uma expressão, né, que a Weyland-Yutani descobriu o fogo de Prometheus, que é justamente uma crítica, uma crítica não, né, uma referência direta ao filme de Prometheus, porque tem muito dessa coisa de engenharia, de estudar o genoma do xenomorfo, né, o que ele vai contribuir para a humanidade, né, que é justamente o que os engenheiros faziam e acabaram criando, né, os xenomorfos. Então isso é trazido de uma forma muito direta, inclusive porque a humanidade ali, a Weyland-Yutani, os cientistas deles, estavam tentando criar um sintético, uma substância para bypassar, né, para superar a fragilidade humana, justamente para que os humanos não tivessem essas doenças respiratórias, para que eles vivessem mais tempo, porque a Weyland-Yutani está perdendo mão de obra, né? As pessoas estão cansadas de trabalhar para eles e estão indo para umas colônias que não são controladas por eles. Então a Weyland-Yutani, para ter mais mão de obra, ela começa a usar a própria tecnologia Alien nas pessoas, né? Não diretamente nas pessoas, mas o propósito deles é usar nas pessoas. E isso é basicamente um argumento ali do filme de Prometheus, né? Que é justamente o pessoal ali, os engenheiros, tentando criar vida em planetas onde não tem vida, né? O que é interessante, também acaba criando um espelho com a própria pesquisa do David, né? De criar uma nova raça, né, dos experimentos que ele faz com os humanos, e é justamente o que a Weyland-Yutani está fazendo. Então, de certa forma, o David, né, até melhora ali o arco do personagem dele, porque ele meio que está cumprindo uma programação da Weyland-Yutani, que é justamente o aprimoramento da espécie, que é o que ele fez ali com os tripulantes da Prometheus, né? Então, cara, eu gostei muito porque eles não ignoram filmes que foram bem divisivos, né, entre a base de fãs, né? Eles abraçam tudo, abraçam inclusive ali uma questão de maternidade também, que é um tópico que é trazido de uma forma bem ruim no Alien Ressurreição, né, no quarto filme da franquia. Talvez seja o filme mais detestado, né, entre eles. Eu realmente não gosto do filme, mas da questão de o que acontece se você mistura, né, uma mulher grávida
com a questão do genoma do alien. O que vai acontecer? Vai nascer um híbrido? E realmente tem muito disso nesse filme. É criado um híbrido, né, entre ser humano, entre engenheiro e xenomorfo. Que, cara, talvez seja uma parte do filme que eu não tenha gostado muito. Porque também é a batalha final, que é justamente a mesma coisa que acontece lá no primeiro filme, quando a Ripley vai enfrentar o xenomorfo pela última vez, que ela tem que expulsar ele da cápsula. E aqui a gente tem exatamente a mesma coisa, pra você ver como um filme é espelho do outro, né? O pessoal vai falar até que é plágio, que não é uma coisa muito inspirada. Cara, eu gosto porque o primeiro filme eu adoro. Então, se o segundo filme vai usar a mesma coisa, a mesma estrutura narrativa, com algumas mudanças, com novos elementos, cara, eu vou gostar do filme, não tem como, né? E acontece justamente isso, deles criarem uma criatura híbrida, né? Que tem ali toda a feição do engenheiro. Só que, diferentemente do quarto filme, que fica o negócio de maternidade, do alien híbrido sentir um carinho pela Ripley, aqui não. Aqui o negócio é o seguinte, ó, você me pariu, só que agora eu vou te comer, porque eu preciso me alimentar, eu preciso ficar parrudo. Então tem aquela nojeira, né, dos primeiros dois filmes, né, aquela questão ali de ficção científica, que não vai muito para esse lado do amor, né? Então é um filme bem ali que resgata muito essa aura do terror, especialmente nessa cena, né? Que felizmente eu falei, o filme vai desandar agora, porque agora ele vai ficar atraído pela mãe dele. Não, mas não, o filme vai lá e resolve isso de uma forma muito aterrorizante. E eu gostei muito deles terem feito isso e não terem seguido o mesmo caminho do quarto filme, né? Efeitos práticos, cara, pô, esse filme aqui tá recheado de efeitos práticos, tudo ali feito com a produção, criando protótipos, né, colocando rodinha debaixo dos facehuggers, né, adorei isso também. Pra quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu não curto muito efeito digital, especialmente no gênero do terror. Eu sempre gostei dos filmes ali década de 80, 90, justamente pelo excesso de uso de efeitos práticos, né, e esse filme resgata muito isso. Tem efeito digital? Tem, o facehugger pula lá e se enrola na cabeça da pessoa ali, dá pra ver que tem a transição do prático pro digital. Mas fora isso, cara, realmente o filme respeita muito o material dos dois primeiros, né, de criar tudo com as mãos, né, de forma mais realista possível, cara. E eu tô bastante feliz porque esse filme aparentemente vai se pagar nas bilheterias, né, e vai continuar a franquia no cinema, né, de onde ela nunca deveria ter saído. Então, cara, pra mim, eu acho que esse filme aqui realmente é o top 3, tá? Eu vou dar uma nota 8 pra Alien Romulus. E em breve, né, mês que vem aí, o filme vai estar disponível no vídeo on demand, né, no home video, e eu vou trazer o meu vídeo de como derrotar, tá? Eu acho que é isso, pessoal. Deixa o que vocês acharam desse filme nos comentários, bora trocar uma ideia. Eu quero saber se eu tô sendo muito generoso com o filme ou se vocês darem uma nota maior ainda, né? Não esquece também de dar o like, né, se inscreve aqui no canal porque eu vou falar muito ainda dessa franquia, né? Tá prometendo aí mais filmes no futuro, parece que Predador também vai ganhar mais 2 filmes novos, né? São 2 franquias que eu adoro ali do terror / ficção científica, então se inscreve no canal pra gente trocar uma ideia. E também, cara, dá uma olhada, vou deixar uma playlist aqui, ou aqui, eu não sei onde que vai aparecer, com o meu Como Derrotar, resumindo os 3 primeiros filmes, e também alguma surpresinha aí pra vocês que eu vou deixar nessa playlist, fechou? Vocês vão gostar bastante desses vídeos, clica aqui. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo e valeu!